Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro. Estamos aqui reunidos dessa vez para falar sobre um tema que no primeiro momento vocês vão ouvir, vão achar que é loucura, mas tem um pouco mais de base do que uma loucura inicial aqui, que é a democracia do carbono. Um tipo de análise que associa a democracia com a extração do carvão, né, quando a sociedade era baseada no carvão, e com uma queda da democracia ou a não democracia em alguns lugares do mundo, quando a sociedade passou a utilizar o petróleo. Calma lá, não desistam ainda, a gente vai tentar convencer que isso é um argumento válido e estou reunido aqui, dessa vez, com o Luiz Domingos Costa. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Ale? Saudações a todos e todas. A discussão é essa, é uma discussão que relaciona desenvolvimento energético com a dinâmica da democracia. É uma pira, e por isso é muito legal. As pessoas acham que não tem relação entre, na minha formação, né, que o ser humano queria se libertar da natureza, queria controlar a natureza, e essa é uma visão já ultrapassada. Foi abordado isso no episódio 106 do Maldita Politicagem. Não sei se você conhece esse podcast, Maldita Politicagem. No episódio 106, a gente faz uma discussão entre o clima, a história e a cerveja. Eu não me lembro por que a cerveja entra, cara, naquele episódio lá. Você se lembra? Doideira, né? Cara, mas tinha alguma coisa a ver com... Esses títulos que a gente cria, às vezes, não ajuda nós mesmos, né? Mas eu acho que tinha uma parada, né, de como era feita a cerveja, né? A agricultura extensiva, em grande escala. Que não era uma ordem necessária, né? E como isso permitiu o desenvolvimento do trigo, né, da produção do trigo, enfim. Escutem lá o episódio 106, caso vocês queiram. E lá a gente aponta para essa visão ultrapassada de que o desenvolvimento da ciência, que supostamente permitiria à humanidade superar, ou melhor, controlar e ser mais independente da natureza, não procede, e esse episódio também vai nessa direção. Mas por trás dessa discussão, japonês, está uma relação entre a crise climática e a crise da democracia. Essas coisas estão relacionadas, né? Nós vivemos as duas atualmente. São duas das, talvez, as maiores crises que a gente vive, né? A crise nos regimes democráticos no mundo inteiro e a crise climática, que faz com que eu precise estar embaixo com um ventilador que está fazendo barulho, e talvez depois o Matheus e o Bill consigam tirar o barulho do ventilador. Mas, japonês, outro elemento importante antes de nós começarmos aqui no conteúdo é que acabou o carnaval. Tem gente que ainda está pulando, eu vi na televisão. Eu não sei como é que tem perna ainda para pular a essa altura. Mas acabou o carnaval, agora as coisas no Brasil vão funcionar, o Congresso vai funcionar, a sala de aula vai voltar a funcionar em pleno vapor, as instituições, de uma forma geral, vão funcionar. E estamos na quaresma, período em que as pessoas se voltam para si, para uma coisa mais espiritual. A gente vai parar de ver no Instagram fotos de bagunça, fotos de glitter, de entorpecências, né? Esperamos ver as pessoas nos seus templos, nas suas igrejas, nos seus outros lugares de autocontrição, porque é isso que a gente precisa a partir de agora para esse país deslanchar em 2025, japonês. E aí nós já estamos nesse clima de abnegação, porque nós fizemos um episódio no meio do carnaval e já estamos fazendo o próximo episódio para ter a série regularizada, né? Que a gente não tenha semanas falhadas. Eu gostei do crise climática, já me senti em Lins de volta. Crise climática, hein? Uma coisa meio caipira. Ô Luiz, tem alguns comentários que eu acho que vale a gente discutir aqui. O Homer, grande Homer, né, contribuidor aqui do nosso projeto, fala sobre a abstenção eleitoral. Se por acaso a abstenção eleitoral não poderia indicar um outro rumo para o país nas eleições, ou se iria piorar, né, a nossa situação.
Eu, pessoalmente, eu não boto muita esperança em quem vota nulo, não. Mas, enfim, tem alguns que sim, né? Levantam que esse é um grande sintoma, né? Da crise democrática, etc. O que você acha? A imagem inicial é o bafafá que teve algumas semanas atrás a respeito da pesquisa para a exploração de petróleo lá na margem equatorial, lá no Amapá, onde o IBAMA não estava dando a licença, né, para que se inicie as pesquisas, e o Lula foi lá, deu uma cutucada e falou que vai ter sim as pesquisas e que o IBAMA vai ter que liberar a licença. A gente já sabe, logo vamos ter que fazer um episódio sobre isso, porque existe aí uma articulação entre o Lula, o Alcolumbre e vários outros atores políticos. O Alcolumbre é senador pelo Amapá, né? Atualmente presidente do Senado, um cara relativamente poderoso, atualmente relativamente é brincadeira. E isso essa decisão contraria todo o espírito da ministra do Meio Ambiente, né, a Marina Silva, que foi uma importante apoiadora do governo dessa frente ampla que elegeu o Lula em 2022, e também está no contexto mais amplo de retrocesso de políticas de adaptação e mitigação às mudanças climáticas, que são o grande acordo internacional, o Acordo de Paris. O Biden tinha voltado, o Trump saiu de novo. Então, se o segundo maior e o mais famoso poluidor do mundo, que são os Estados Unidos, saem do Acordo de Paris, você tem esse efeito em cascata de outros países, inclusive o Brasil, que tem tradição de promover políticas de proteção ambiental. O Brasil é mais ou menos assim. Por que o Brasil, o Lula pensa isso, né? Não que nós estejamos concordando com o Lula, mas o Lula e parte da elite política, mesmo a elite política brasileira dita progressista, eles dizem, se os Estados Unidos viram as costas para o Acordo de Paris, por que o Brasil vai arcar com a mudança climática com outros países? Entende? Não sei se ficou claro a minha quem vai pagar a conta, né, dessa história toda, né? Esse é o problema fundamental. Esse é o ponto. E isso tem a ver com esse ponto de partida dessa relação entre petróleo e democracia, que vai ser no segundo bloco, né? Perfeito. Então, Luiz, o episódio de hoje está baseado na obra do autor Timothy Mitchell, né, que é um pesquisador britânico. O livro se chama Carbon Democracy. No primeiro bloco a gente vai falar sobre a sociedade que se molda através que tinha como principal fonte de energia o carvão, né? Vocês vão ver que algumas características específicas associadas à produção, à extração do carvão vão estar presentes nesse tipo de sociedade. E o segundo bloco a gente vai para os dias atuais, para os dias mais recentes, quando a sociedade transita do carvão para o petróleo, né? E algumas diferenças no sistema de produção e toda a base energética vão surtir efeito, inclusive, na democracia. Esse é o argumento do autor. Então continue aí com a gente, galera. Bom, Luiz, como eu já adiantei, o Timothy Mitchell, né, um pesquisador sobre teoria política, um especialista também sobre o Oriente Médio, professor da Universidade de Colômbia, é o autor desse livro, né, dessa obra de 2011, isso, né? Acho que sim, mas ele publicou artigos ao longo da década anterior e que culmina nesse livro, Carbon Democracy. 2009, desculpa, 2009, né, o artigo e o livro que ele lança, né, que causam um impacto. Eu vi alguns reviews sobre a obra dele. Depois a gente fala no quebra-pau ali sobre as discussões. Mas para vocês entenderem melhor, né, isso parece muito doido, né? Quando você me falou do argumento, eu fiquei pensando, porra, lá vai aqueles caras que querem associar um negócio nada a ver com democracia. Mas tem uma pegada, tem influência do Marx aqui, tem influência do Durkheim aqui, né, na forma de olhar para o mundo. Não é tão besta assim. Não significa, então, já de saída, é bom adiantar aqui, não significa que carvão levou à democracia e que petróleo levou à ditadura. Não é tão simples assim o argumento, né? Existe todo um apanhado, né? Na visão desse autor, as fontes energéticas
são elementos fundamentais para entender um modelo de sociedade, um modelo de relações de produção que vai impactar eventualmente no sistema político, né? O argumento geral é esse. Bom, e aí para a gente começar aqui com o carvão, o autor ele vai dizer que a produção do carvão, portanto, que ele vai voltar lá no século XIX, né, final do século XVIII, na Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, ele vai ver, então, a extração do carvão, né, a atividade de extrair carvão como um catalisador para o surgimento do modelo de democracia e para um surgimento de um modelo social também nos principais países industrializados da Europa, né? A gente pode colocar aqui como as principais regiões que ele está prestando atenção aqui, o Reino Unido, né, obviamente, os Estados Unidos, algumas regiões da Alemanha, né, a gente vai falar mais especificamente depois, e até da França. Existe, então, segundo esse autor aqui, um tipo de... São várias, na verdade, vários aspectos que tem que ser levado em consideração, né? A capacidade que o carvão teve de possibilitar uma industrialização, um processo de urbanização maior, né? Mais amplo, mais extenso do que simplesmente aquele processo industrial baseado na força da água ou do sol apenas, né? Da queima de lenha, por exemplo. E o que eu achei mais interessante, o tipo de atividade, a forma como se organiza realmente a atividade dos trabalhadores de carvão. Então, se a gente olha para lá, como que ao longo do tempo foi se organizando isso? Os caras desciam, né, nas minas de carvão. Aquelas minas de carvão tinham pouca supervisão, sofriam muito, né, tomavam decisões relacionadas a uma espécie de autonomia de trabalho, né, não tinha um guia tão bem elaborado. E isso foi transformando eles em equipes muito, muito solidárias, né, no ponto de vista durkheimiano mesmo, né, em relação ao trabalho. As pessoas, eles sabiam do drama que era descer na mina de carvão. Eu me lembro de alguns dados terríveis, Luiz, quando eu visitei a Inglaterra, de os trabalhadores de carvão tudo morrem muito cedo, né? Tinha uma condição de trabalho horrível até muito pouco tempo atrás. Então isso fazia com que esses trabalhadores todos tivessem um tipo de união e pudessem, inclusive, lá embaixo, bolar um plano, né? Os caras não estavam na superfície, né? Estavam lá embaixo, ninguém ia ver os caras direito. Então eles conversavam, isso aqui tá uma bosta, né? Isso aqui precisa ser alterado, isso aqui precisa mudar, etc. Então, duas grandes transformações. A sociedade que o carvão possibilitou, né? Grandes urbanizações, né? Centros urbanos na Europa. E a forma como ocorria a própria atividade, a extração mesmo do carvão, essas duas coisas vão ser importantes aqui no primeiro momento. São duas frentes, né, da importância do carvão. Primeiro, ele facilita o acúmulo de energia para a indústria e o acúmulo de energia para a vida urbana. Uma vida urbana altamente populosa, né? As grandes cidades, né? Londres, Nova York, Berlim. E a política de massas precisa de uma cidade aquecida e iluminada, né? Por isso, então, você tem uma importância indireta. Mas muito mais direta é o tipo de socialização dos trabalhadores que, afinal de contas, eles têm menos controle por parte dos donos das minas, né? E, portanto, mais independência para a auto-organização e para criar o sindicato, para criar suas pautas. Então, é super importante. Tem uma frase, eu não sei se você colocou no roteiro, que ele fala que o tipo de mobilização oportunizada aos mineiros é oposta à da fábrica, porque a fábrica o cara está sob um controle muito maior. E que, portanto, o tipo de organização e de mobilização que os mineiros vão forjar vai contagiar a fábrica depois, né? E nas greves gerais que unificavam as categorias, que são lá de 1840 e quebrado, portanto, já há quase 200 anos, a categoria fundamental eram os mineiros, né? A categoria, porque os mineiros, eles param a iluminação, eles param o aquecimento e eles ensinam as outras categorias, por exemplo, o trabalhador da fábrica, como se organizar. Eu vou falar aqui as regiões fundamentais, né? O centro e norte da Inglaterra, o sul do país de Gales, o Vale do Ruhr, na Alemanha, né? Alta Silésia e Apalaches. Então, todos esses locais
onde existiam grandes minas de carvão e que os trabalhadores mobilizados ali, eles eram fundamentais para a manutenção de toda a estrutura econômica do país, né? Todo o funcionamento da sociedade dessas nações todas. Então, vejam só, essa união dos trabalhadores do carvão, uma habilidade específica que esses trabalhadores tinham, que outras pessoas não poderiam simplesmente substituir tão facilmente, né? Ele fala dessa expertise específica que eles desenvolviam com experiência lá embaixo, né? E a dependência total da sociedade por uma fonte de energia fazia com que esses trabalhadores tivessem muita força no sistema político, né? Com as strikes, com as greves, né? Então, quando eles paravam, eles conseguiam arrebentar com o país, né? Em outras palavras, é isso que acontecia. E isso sim vai ser importante para a democracia, porque esse trabalhador carvoeiro, então, nessas nações todas, conseguiam muito bem emparedar os seus patrões, né? As empresas, etc., né? E isso vai mobilizar, vai dizer o Eric Hobsbawm, né? A partir de 1870, a Europa, os Estados Unidos vão viver o que ele chama de era da democratização, que é essa capacidade, está associada a essa capacidade dos trabalhadores de mobilizar e de conseguir melhorias nas suas condições de trabalho, né, melhorias de salários, etc. Isso vai estar presente em boa parte das nações ocidentais. É forte o argumento, na real, né? Muito Parecia, bom. no primeiro momento, parece tosqueira, né? Mas isso vai, enfim, vai fazer dos trabalhadores carvoeiros, né, a maior força, né, dos trabalhadores ali nessas nações. E aí ele vai dizer, todas as nações, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, País de Gales, né, esses que ele está focando, tem como recorde, né, como maior greve, a greve mais assustadora começa com os trabalhadores de carvão, que conseguiam, a partir deles, começar a espalhar, né, um movimento trabalhista, né, pelos trabalhadores da indústria, trabalhadores das ferrovias, etc., né? E aí, essa palavra que está aqui no roteirinho, parabéns pelo capricho nos termos, Alessandro. Setores interconectados da mineração, ferrovias, portuários e, finalmente, a fábrica, né? Então, você tem uma conexão que vai permitindo cada vez mais contágio e articulação entre as categorias e o setor, cada categoria pertencente a cada setor da linha de produção da indústria que precisa do carvão final, né? Muito legal. Você sabe que eu sou meio... Desculpa, pode falar. Acho que você vai falar coisa mais importante do que eu. No Brasil, nós não tivemos, historicamente, não tem carvão em larga escala e não tem essa extração. Mas, por exemplo, a importância de Araraquara, no caso da ferrovia, né? Ferroviária do futebol, e a história do Partido Comunista tinha um núcleo em Araraquara. Então, essas categorias, historicamente, são ligadas ao tipo de atividade econômica realizada naquela cidade, né? Então, é importante entender isso. O que você ia falar de palhaçada? Eu ia falar, como eu sou meio doente pro futebol, cara, se você pegar as regiões que ele está falando aqui são justamente as regiões onde tem clube de futebol super tradicional, né, e relacionado aos trabalhadores, né? Região da Inglaterra que é a região de Liverpool, de Manchester, né? E da Alemanha que é do Borussia Dortmund, do Schalke 04, né? Que é justamente esses trabalhadores todos relacionados à indústria do carvão. Faça um episódio, Alessandro, para você dar vazão à sua paixão. Faça um episódio para a gente explorar melhor essas conexões entre o tipo de produção, o tipo de trabalhar e os times de futebol. O ouvinte deve gostar. Uma live de 6 horas. Xaropeando sobre isso. E outra coisa importante para puxar a barba do Marx as barbas do Marx e do Engels é que eles falam que essas greves que eram iniciadas lá no início do movimento proletário, 1830, 1840... Você vai explicar o que aconteceu aí?
que está acontecendo? Passou um negócio voando aqui em cima que eu não sei o que é. É um bicho de rosca. Voador? Eu acho que é um bicho de rosca que passou voando aqui em cima. Bom, os Barbas, o Marx e o Engels, eles mostravam como que um dos fatores chaves para a exploração capitalista é a concorrência entre trabalhadores. É a oferta, né, a disponibilidade da massa de trabalhadores, e é uma concorrência difusa. Né? Então, se tem um cara que vende a sua força de trabalho mais barato porque está passando mais necessidade, isso é vantagem para a exploração. E as greves são o que permitem frear a concorrência entre os trabalhadores. Esse é o argumento do Marx e do Engels. O Engels já tinha visto isso no livro que ele escreveu sozinho, A Situação da Classe Operária Inglesa. Depois os dois, juntos, em vários momentos, eles falam. E o ponto de partida para isso está intimamente relacionado à extração do carvão pelos mineradores. É muito massa. Vamos então com o nosso Tem Tabela, Luiz, hoje, né? Para mostrar um pouco dessa força dos trabalhadores do carvão, o autor traz aqui para nós. Entre 1881 e 1905, os mineiros de carvão nos Estados Unidos, né, eles entraram em greve 3 vezes mais do que a média de todos os outros trabalhadores das indústrias, etc. Né? Ou seja, sempre começava com os mineiros de carvão. Na Alemanha, as ondas de greve dos carvoeiros, né, começou em 1889, o que chocou o Kaiser, né, o Guilherme II, e que levou ele a abandonar a política social linha dura que vinha do Bismarck e abriu espaço para reformas laborais, né, da classe trabalhadora alemã. E na Inglaterra, no Reino Unido, desde 1840 e pouco tinha as strikes dos trabalhadores de carvão, mas em 1893 a maior greve da história do trabalho organizado inglês, na verdade britânico, né, na Inglaterra e no país de Gales, reuniu 300 mil pessoas quase, né, de pessoas paralisando o país, paralisando todas. Mas imagina naquela época, cara, se os caras paravam, acho que o pessoal entrava em desespero, né? Acabar a energia em tudo, etc. Né? Então, nessa história de longo prazo, a gente gosta de uma história longa, né? Muita converseira. Mas nessa história de longo prazo do desenvolvimento do capitalismo, nós temos o século XVIII, final do XVIII e XIX inteirinho, baseados fundamentalmente na importância do carvão, certo? Do carvão para alimentar fábricas e cidades. Mas, ali no final do século XIX, começa a aparecer o tal do petróleo. E, a partir do início do século XX, o petróleo vai ser o alvo do desejo, da sanha capitalista, dos governos, dos estados, porque o petróleo era uma fonte de energia mais poderosa, mais potente, né? O petróleo gera mais energia. E aí nós temos uma mudança, uma guinada nessa história. Vamos a ela, japonês. Então, primeiro, né, a coisa mais óbvia de todas é que o petróleo, apesar de ser mais potente, né, mais poderoso, possibilitar uma série de outras tecnologias, ele significou uma diversificação, né? Então não é apenas carvão agora, né? Mas os países mantiveram, né, as extrações de carvão por muito tempo. Então isso já diminui, né, o poder de barganha do trabalhador como um todo. Mas a coisa interessante é que a produção do petróleo, a extração do petróleo, o refinamento do petróleo, ele é cheio de fases, etapas, de expertises de espécies. Gostou dessa, né? Expertise de espécies. Expertise de espécies. Vou fazer um rap com essa cacofonia. Então, veja, não tinha mais aquela união, aquele contato do trabalhador lá debaixo da mina, né? A maior parte do trabalhador, vai dizer, inclusive o Mitchell, né, que a maior parte dos trabalhadores do petróleo, eles ficam acima, né, ficam ali meio supervisionando, utilizando maquinário, etc. Não é aquela coisa mais, né, tão unificada que eles vão lá embaixo, sofrem junto com aquela situação toda, né. Então existem técnicos, existem muitos dos trabalhadores que estão dentro do escritório, outros trabalhadores estão fora da base, né, estão lá no país, enfim.
existe uma dispersão mesmo desses trabalhadores que dificulta essa união, essa militância que existia na base do carvão. Mas o mais importante de tudo, né, dos elementos, além desses que a gente traz aqui, é que os países ocidentais, eles caminharam, aceleraram, aliás, a adoção do petróleo justamente como forma de não ficar na mão dos trabalhadores do carvão. Então esse é um elemento que ele vai trazendo, né? Inclusive o Roosevelt foi um grande articulador nesse sentido. Você acelerar essa adoção por parte dos países europeus, por parte dos aliados do petróleo como um todo, era uma forma de você construir um novo formato de trabalho, um novo modelo de extração, já pensando no modelo que impossibilite, né, os trabalhadores de travar o negócio, que nem acontecia na era do carvão. Então é por isso, não é exatamente a culpa do petróleo, né, mas já foi desenhado todo esse esquema como uma das coisas norteando esse modelo todo, justamente desarticular o trabalhador, né? Vai dizer o Mitchell. Bom, e aí, Luiz? Sim, pode falar. Consigo. Não, quero te ouvir. Você quer me ouvir? Mas é aí que entra, né, a situação dos países que têm grandes reservas de petróleo, né? Nós temos o México, nós temos a Venezuela, não o Brasil, nesse período o Brasil não conta ainda, né? Mas os países do Oriente Médio. E o Mitchell ele vai mostrando um por um como o modelo político do país foi desenhado e afetado pelas relações que as lideranças locais, as elites locais tinham com as grandes empresas da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, né, de extração de petróleo. E aí que vem a força, uma das grandes forças dos Estados Unidos, né? Eles mesmos vendiam planos, espionagem, armas para as próprias elites locais conseguirem afogar o movimento trabalhador dos trabalhadores do petróleo nessas nações. Então, Arábia Saudita, Irã, Iraque, todos eles tiveram essa intervenção muito forte, principalmente de Inglaterra e de Estados Unidos, né? Na criação desse novo modelo social que não é democrático aqui, né, nesse caso. E aí você tem uma gigante associação entre grandes reservas de petróleo nacionais e tipo de regime. Os maiores produtores de petróleo, entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, 7 não são democracias, e são regimes muito duros. Arábia Saudita, Irã, Iraque, lá atrás. A Venezuela, parte da sua história é uma história democrática, né? Mas quando a descoberta do petróleo se dá e as elites venezuelanas querem vender petróleo para os Estados Unidos, ali nos anos 70 e 80, eles fecham o regime para reprimir a população, né? Com o patrocínio americano. Isso vai ser revertido pelo Chávez, mas depois vai ser... O Chávez dá um 360, né? Ele volta, ele abre em função de defender os interesses nacionais, mas depois ele está fechando o regime a partir do século XXI. Perfeito. Então, se a gente pega todos esses... Mas no geral, né, é possível visualizar isso facilmente, não precisa, acho, da lista, né? Todos os grandes produtores de petróleo sofrem na tarefa de instalar uma suposta democracia, né? Eles não têm democracia, né? Na verdade, são grandes estados autoritários. Justamente por isso que o autor aqui vai reforçar esse papel dos Estados Unidos, da Inglaterra, na articulação para não construir justamente um Estado democrático. Eu cheguei a consultar então algumas reviews, e obviamente que existem, né, vários, principalmente na parte do carvão, né, existem vários analistas que vão afirmar, mas falta coisa aqui para sustentar que o carvão está associado com democracia, né, ele deixa lacunas, enfim, aquele tipo de crítica comum, né, convencional. Só que a maior parte dos analistas vão dizer por que esse livro não causou maior espanto. Eu vi um cara do The Guardian falando isso. Por que esse livro não causou maior espanto do que na academia, etc. Porque é um argumento super poderoso no final das contas, né? Teria uma hipótese por que o livro não causou tanto espanto?
Não. Não, o cara só termina com isso, porque o livro não causou maior impacto, né? Não abriu uma agenda de Entendi. pesquisa maior, etc. Mas o argumento geral é simples, na verdade, né? O modelo, as fontes energéticas de uma sociedade causam um impacto muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? Inclusive na Nas suas política. formas de organização política. Isso, até porque o sistema produtivo inteiro se baseia, né, nas fontes de energia, então isso vai causar diferença, né? Vai impactar lá na frente. O carvão existia um outro tipo de organização e no petróleo, na verdade, né, as elites, tanto das potências quanto dos locais, criaram modelos que não permitiram, né, a ascensão desses movimentos trabalhistas, etc. E o mais doido, eu acho que esse livro, eu tenho um chute aqui, que ele começou de trás para frente. Por O quê? Mitchell ele estudou justamente a falta de democracia nas nações do Oriente Médio, que é o que ele é Especialista? especialista. E aí ele foi vendo, porra, tem tudo aqui, tem até a Shell, tem a empresa tal aqui ferrando com a democracia local, e foi buscando o fio, né, puxando o fio, por que na Europa foi diferente? E chegou nessa explicação baseada no carvão. Esse é o meu chute Entendi. aqui. Fez sentido. Eu fiquei pensando se uma possível transição para outras fontes de energia, mas não dessa forma nas franjas, né, como a gente usa energia eólica ou energia de hidrelétrica, enfim, mas se uma mudança total, né, para as energias renováveis, quais os efeitos isso acarretaria na estrutura de organização política das comunidades? Entendeu? Sim. Porque deve, não dá para conjecturar, não dá para especular isso, mas deve ter algum impacto. E, por outro lado, a busca em ainda explorar o petróleo como o governo brasileiro é, em primeiro lugar, para buscar reeleição, para buscar a manutenção das estruturas de poder. Chegando ao terceiro e último bloco do episódio de hoje, do episódio 135, da relação entre as fontes de energia da sociedade e a sua organização política. O Alessandro tem causos que aconteceram não em Querência, mas em outros lugares. Aconteceram alhures. Gostou? Alhures. Aconteceram por aí. Fala, Alessandro. Ô Luiz, falando nisso, em Querência já teve a desconfiança, né, ó, de que talvez pudesse existir petróleo por lá ou não? Não chegou essa. Não. Não chegaram os exploradores de petróleo em Querência, eu acho. Eu vou contar uma história nada científica, tá, galera? O terceiro bloco não leve em consideração, não coloque na redação do Enem, não coloque na monografia. Não coloque. Lá em Lins, quando eu era criança, eu não sei até que ponto é verdade isso, né? Mas existia sempre o papo de que talvez Lins pudesse ter petróleo. Acho que por causa da temperatura, não sei. Que tem uma história da água de. Vamos dar essa coisa da água de Lins, ô seu idiota. É uma coisa muito louca. E aí fizeram as perfurações durante muito tempo. Eu não sei em que década que ocorreu isso, né? Mas existia de verdade essa desconfiança que tinha lá o ouro preto embaixo de Lins lá. Só que aí só acharam água. No subsolo. Só acharam água. Eles cavaram, só achavam água e perfuraram, né? Cavaram é foda, o cara vai capá-la. Acharam água e hoje, ao invés de ter uma usina da Petrobras, nós temos um resort em Lins que não rende nenhuma união de trabalhadores, nenhum tipo de militância política, mas tem um resort por causa das águas termais de Lins. Então, para aqueles que querem colocar o corpinho numa água medicinal, tem lá em Lins, pela bagatela de uns R$2.000 a diária. Isso aí é anti-trabalhador. Lins, a cidade anti-união da classe trabalhadora. E eu, como visitante eventual dessa cidade, posso dizer, a água que sai pelos canos das residências
Sim. ela tem uma coisa assim, ela é tipo um limo, uma coisa meio pegajosa. Tem propriedades Tem medicinais, cara. propriedades, parece que você não, Dizem parece que que você a água não... de Lins, dizem que a água de Lins é igual à água de Vichy na França, aquela que você compra no shopping para passar Ui, no seu corpo. Lá em tá Lins você tem brincando. liberado, lá É, no não, banheiro de então, casa. a Ju pode concordar comigo. Você vai se enxaguar depois que você passou sabão no corpo, parece que não enxagou. É esquisito, né? Você tem que uma hora desligar o chuveiro e falar: esquece que você não vai tirar isso do seu corpo, não. Só com a toalha. Tá, Mas o. vamos contar a história séria aqui, cara. Vamos, existia uma história séria além da água de Lins, galera, desculpa. Mas lá em Baku, no Azerbaijão, né, capital do Azerbaijão, um trabalhador ativista, né, ficou impressionado, um trabalhador que vinha da Geórgia, ficou impressionado com as habilidades avançadas, tanto de trabalho mesmo, quanto de união, né, dos trabalhadores do petróleo. E esse jovem era o Joseph Stalin, que trabalhou na indústria petrolífera do Azerbaijão quando ele era jovem, né? Ele se qualificou como um jornaleiro da revolução, que ficava ali vendo as experiências dos grupos todos se unindo para lá e para cá. Aqui começou, ainda jovem, né, a caminhada do democrata Joseph Stalin. Tô brincando, gente, não é democrata, né? Democrata. Da figura sanguinária do Joseph Stalin. Você tem um fim do mundo para nós? Até aqui nesse caso que você puxou, existe uma relação entre o petróleo e o autoritarismo, pô. Sim. Isso que é o cara mais autoritário da história? Né? Pois é. Não, a história do fim do mundo eu meio que vou adaptar. Por quê? Porque foi também a semana da premiação, essa que está terminando, vai na próxima semana para vocês que ouviram, na terça, dia 11, é uma semana depois da premiação do Oscar, na qual o Ainda Estou Aqui, filme do Walter Salles, ganhou o Oscar de melhor filme internacional, que antigamente chamava melhor filme estrangeiro, e finalmente o Brasil tem o Oscar. Puta que eu pariu, quantas demoras. Agora nós estamos pau a pau com o Chile, que também tem só um Oscar. Estamos muito atrás de outros vizinhos, Argentina e tantos países. Mas o grande campeão do Oscar foi o tal do filme A Nora. E quem fizer alguma piadinha, trocadilho com o nome do filme, não aguento mais essa piada. Não, mas eu não sei mais. De taxista. Hã? Eu não sei qual que é a piada. A Nora, espaço Nora. Ai, meu sogra, Deus do céu. Não sei o que, não tem bobagem. A Nora foi o grande vencedor, porque ganhou vários prêmios, e os prêmios mais prestigiados, melhor filme, melhor diretor, a melhor atriz, que ganhou da Fernanda Torres, né? E esse filme é um filme com baixo orçamento, enfim, tem vários méritos. Eu ainda não assisti, você já assistiu? Não. Mas o pessoal que assistiu gostou, disse que é bom filme mesmo. Só que a massa tuiteira brasileira já levantou um BO sobre o filme, que diz que o filme é baseado em um outro roteiro apresentado, não sei para quem, não sei para quando, lá em 2015, que era um projeto chamado The Skill Set, idealizado por uma outra roteirista chamada Alana Massey. E aí, quem soltou essa bomba foi uma jornalista cujo sobrenome é Warfield, que disse que o projeto foi apresentado pelo diretor do Anora, esse Sam Baker, né, que ganhou o prêmio de melhor diretor. O projeto foi apresentado por ele em 2016 e ele, segundo a jornalista, deu uma de bobão. Ele falou, não tem orçamento esse filme. Ele se fez de bobo, ele se fez de morto. Caramba. Ele falou, não temos orçamento, e aí ficou quieto, se fingindo de morto, e aí em 2022, 2023, botou para gravar um filme. O filme foi lançado ano passado. Como é que você fala de bezerro que mama deitado? Se fingiu de leitão para mamar deitado. Foi. Ele se fingiu de leitão para mamar deitado. Então, eles não se pronunciaram. O diretor, Sean Baker, e a produtora não ficaram na miúda. Ficaram quietos. Eu acho que diante de uma acusação grave, porque tem as frases, os trechos, que tem documentam a denúncia no Twitter.
E o fato dele ter ficado quieto significa, né? Claro que é um pouco de fofoca dos brasileiros, da torcida brasileira, que queria o prêmio para Fernanda Torres. Mas, enfim, essa é a historinha da semana também de fofocaiada. E depois do estresse causado, os caras do Oscar não vão nomear um filme brasileiro nunca mais. Só B.O. Gente do céu, aquela atriz espanhola que a gente mencionou no episódio retrasado, né? Enfim, agora eu tenho recomendações, Alessandro. Não, primeiro agradecimentos. Nós tivemos 2 novos doadores essa semana, é algo que nos orgulha muito. Nós não vamos nomear as pessoas, que a gente não faz isso, mas vocês que estão ouvindo e estão contribuindo, todos esses novos, um agradecimento especial. Mas também para todo mundo que ouve, curte no seu tocador, que isso ajuda muito, coloca 5 estrelinhas. Mas eu tenho recomendações. Você que traz recomendações elegantérrimas, eu vou trazer essa semana, tá? Tá. Primeiro, o podcast Tempo Quente, em particular o episódio chamado Era Uma Vez em Brasília, mostra como que o Brasil, por motivos eleitorais, abandonou uma política chamada Brasil 2040, que era uma política de adaptação às mudanças climáticas, que ia reestruturar o agronegócio, reestruturar a política energética. Começou no governo Dilma e acabou no próprio governo Dilma. Ouçam lá, excelente conteúdo da Rádio Novelo, podcast Tempo Quente, episódio Era Uma Vez em Brasília. Além do mais, quero falar que o REDEM INCT, uma rede de pesquisadores, está preparando um negócio chamado CO2 Index, que é um indicador para medir o comprometimento dos parlamentares com a agenda da mudança climática. É um negócio trabalhosíssimo, eles têm que coletar muitos dados, mas está em elaboração. Em breve nós esperamos trazer o Matheus aqui para falar desse CO2 Index, não? E por último ainda, essa história da mobilização, da organização dos carvoeiros, dos mineiros, começa onde o Alessandro contou e termina, fundamentalmente, não terminou porque eles ainda existem, eles ainda se organizam, mas uma pancada fatal. Você sabe quando que foi, Alessandro? Foi na sua amiga Margarete. Foi quando a sua amiga Margarete governou a Inglaterra. Oi, Margaret Thatcher. Ela desceu o cacete, reprimiu muito as greves dos mineiros na década de 80. E aí tem um filme que conta um pouco essa crise e uma tentativa de reorganização dos trabalhadores do carvão, dos sindicatos dos mineiros, com o movimento gay. Uma coisa interessantíssima. Porque o movimento gay estava se organizando, eles sofriam muito preconceito, eles queriam mais liberdade, direito de se manifestar, direito de namorar nos bares, né, conviver na sociedade. E ali nos anos 80 eles fazem uma aliança inusitada. O filme se chama Pride, Orgulho. É um filme muito interessante para conhecer essa história, que é uma história real dessa linha de filmes que tem lá na Inglaterra, filmes anti-Thatcher. Bem bom. O filme tem umas coisas chatas, assim. Ele tem uma música meio paia, tem uma coisa meio malhação, sei lá. Mas o mote agora do que filme ninguém é muito... vai assistir mesmo. Não, assistam porque o mote do filme é muito bom. Eu já recomendei ele para vários alunos e é um filme que me fez pensar bastante. Inclusive a respeito Você assistia Malhação? Não, cara, eu acho que não me pegou muito, não. Só talvez os primeiros 2 anos da Malhação. Você assistia? Você assistia, pô. Você é no Gigabyte? Tomar um suco? Você é no Giga? Eu assisti de vez em quando, sim. Você gostava de quem? Você gostava do Cabeção? Não sei. Acho que... Não, a gente deixa para outro episódio isso. Então é isso. Gostaria de encerrar esse episódio dizendo para as pessoas terminarem aí de curar a ressaca do carnaval, porque nós temos um período longo de quaresma para a autorreflexão e para a limpeza corporal, correto? Para deixar os seus corpos imunes à bagunça. É isso, Alessandro? É isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Obrigado. Um abraço. Abraço.
O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.